Começa com nosso protagonista, ligando para sua filha para se encontrar em um restaurante, para poder comer algo e conversar. Enquanto isso o protagonista, ler uma notícia no seu celular e comendo ao mesmo tempo. Depois de tanto esperar sua filha chega, e no tom de sarcasmo ele pergunta à sua filha, quando ela virou uma celebridade, por estar estranhamente vestida. A filha pergunta, por que você veio me visitar? O nosso protagonista disse que ele ainda era seu pai. Ele manda ela tirar aquelas roupas estranhas do seu rosto. A filha tentando mudar de assunto, e pede algo para comer, mas seu pai insiste em ver seu rosto, porque fazia tempo que não havia. Quando viu sua filha, com marcas de socos, logo perguntou o que aconteceu, e também se o namorado dela tinha algo a ver com isso. Ela respondeu que tropeçou e caiu. Ele pergunta outra vez, Reika, se você caiu então foi quantas vezes? Ela não gostou e ficou pé da vida, e vai embora. O protagonista fala para ela não ir, e depois pede desculpas por ficar supondo algo. Então ele paga a conta e também vai embora. Um tempo depois, ele vai até o AP da sua filha. Chegando lá, parou e ficou pensando ela não deve estar em casa. E quando ia entrar no AP, para esperar sua filha Reika, apareceu um homem, que estava conversando no telefone com os amigos e dizendo, ela disse que o pai dela ia vir vê-la. E um desses amigos perguntou, o que você fez com a garota? O homem loiro que estava no telefone, respondeu, eu dei 5 socos no rosto dela. Nisso o protagonista observando tudo de longe. Depois eles passam falando sobre a menina, e um deles pergunta qual era o nome dela, mesmo. O loiro fala, Reika. Enquanto isso o protagonista lembrou que a sua filha mentiu para ele, e vende os valentões indo embora. Aí ele segue esses homens, observando que eles haviam entrado em um prédio. Nisso, apareceu outro sujeito e perguntou se ele queria uma mulher, para aliviar o rolindo. Se é que vocês me entendem. O protagonista disse que não, e tava de boa. O sujeito fala, tanto faz. Vem aqui, eu sei que você estava seguindo nossos homens, dando uma dica que poderia ser de uma máfia. Logo em seguida o homem segura nosso protagonista pelo braço. Nosso protagonista pede para que o sujeito solte ele. Em seguida, o sujeito dá-lhe uma tapa na cara do protagonista, e o arrasta pelo braço. Nosso protagonista pede socorro para quem estava na rua, só que ninguém ajudava. O sujeito levou nosso protagonista para um beco, e tirou sua roupa, deu umas porradas, e logo após isso tirou algumas fotos dele também. Tempo passou e o protagonista liga para sua esposa, dizendo que se machucou e ia passar a noite no hospital. Claramente estava mentindo para ela, e finalizando a conversa, dizendo que a Reika estava bem. Após isso, aparece sua esposa desligando o celular, e tinha umas coisas da Reika em casa, tipo uns álbuns de músicas. Voltando para o protagonista, ele no celular falando que não ia trabalhar, porque estava machucado. Ele tem uma lembrança do passado, em que conversa com sua esposa, sobre a idade de Reika, e que a rebeldia ia ser difícil de se lidar. O protagonista volta de sua lembrança e estava escutando música. Com um olhar dark, ele estava escutando uma música de sua filha, e indo para a casa da sua filha. O protagonista pegou uma chave reserva escondido da sua filha. Chegando no AP dela, ele começa a investigar algo, e ver tudo de dois copos, 2 escovas, e se pergunta se ela teria coragem de ficar com um cara daqueles. Nisso uma zoada de um homem chegando. O protagonista ficou nervoso. Alguém estava abrindo a porta. Era aquele loiro. Estava numa ligação conversando sobre suas intenções com a Reika, e nosso protagonista conseguiu se esconder no guarda-roupas, e estava ouvindo tudo. A intenção daquele loiro era ficar com a Reika até certo ponto, e que estava de olho na herança do avô dela. Depois alguém que estava na ligação pergunta se ela matou a garota. Ele diz que não, só que deu uns murros na cara dela. Já as outras não tiveram a mesma sorte. O protagonista escutando tudo aquilo fica assustado. A pessoa que estava no outro lado da ligação avisa ao loiro que um homem tinha seguido ele e seus comparsa, e também fala quem era que estava o seguindo. Aí descobrimos que o nome do protagonista é Tetsu, e nisso o namorado da sua filha fica pé da vida, e sai quebrando tudo na casa. Tetsu pega seu celular e ia ligar para alguém. O celular acaba caindo no chão, e a cena muda para um homem de cabelos branco, dentro de um carro, mandando um capanga fazer algo. Cena muda novamente para a esposa do Tetsu, subindo no elevador, indo para a casa da sua filha. Chegando lá ela se depara com a cena. Tetsu capota o loirão. Tetsuo olha para sua esposa, chorando, e vem um flashback
lembra de que tinha alguém no telefone conversando. O namorado da Reika era o próprio Tetsuo, fazendo aquelas perguntas. E nisso, ele fala: a Reika deixou um presente no guarda-roupas. Quando o namorado da Reika foi abrir, tava lá o nosso protagonista. Ele nem pensou duas vezes e já deu um mata-leão na bolas do cara. O loiro caiu, debilitado. O protagonista pegou um bagulho quadrado de ferro e meteu na cabeça do cara. Ele contando pra sua esposa enquanto chora, e fala que teve que fazer isso. A esposa então tenta ajudar dizendo que podia ir na delegacia e falar que foi legítima defesa. O protagonista lembra que um homem bateu nele, naquele beco, e que tinha tirado uma foto. São da Yakuza Máfia, e que se soubesse que ele teria matado um deles, não iria deixar barato. A esposa então pensa em outra solução. Fala que pode dar um sumiço no corpo do loiro. Nisso a cena corta para aquele cara de cabelos branco. Ele avisa ao capanga que tem alguém chegando. Observação: esse capanga tava o tempo todo observando Tetsuo e sua esposa só não conseguia ouvir o que tinha acontecido dentro de casa. O cara de cabelo branco fala pra esse capanga que tem mais alguém chegando. E era a Reika. Ela entra em casa e seus pais estão lá. O Tetsuo fala pra ela ir com sua mãe pra a casa deles, porque seu namorado estava ameaçando ela. A garota então fala: mas pra que ele me mataria? Seu pai responde: não sei, mas aqui é perigoso. Então a cena muda para a esposa, conversando com sua filha, e pergunta: por que você está com um cara desses? Reika responde: eu só queria ver a mudança dele. A mãe fala: esse tipo de pessoa deveria morrer. Então o papo acaba, e elas vão embora. E aquele capanga observando tudo. O Tetsuo permaneceu na casa para dar um fim no corpo do loiro. O capanga disse que duas pessoas saíram. Então o cara de cabelo branco que estava no rádio pergunta se a mãe saiu. Com quem ela estava conversando antes da filha chegar. Eles não sabiam que o Tetsuo estava lá. O capanga disse que iria entrar no AP pra dar uma olhada. Cena corta e o cara de cabelo branco tem uma lembrança, onde mostra um homem de óculos e cabelo preto, conversando com ele, e pergunta onde está o Nabuto. Esse é o cara loiro. O homem de cabelo branco diz que não viu ele desde as 9 horas da manhã. Então esse homem misterioso, de cabelo preto, que parece ser o chefão manco cara de cabelo branco, achar o Nabuto, pois ele é a única coisa que restou do passado. É como se fosse meu filho. Cena muda para a casa de Reika. O capanga entra e investiga a casa, e Tetsuo tenta se esconder. Esse capanga acha o corpo de Nabuto. O Tetsuo acabou matando o filho do chefe da Yakuza. Deixa seu gostei e comenta para a parte 2.